Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fases de uma queda, condições expeditivas e fator de queda. Então vem comigo que tem muito assunto para a gente poder abordar aqui hoje. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo Brau, sou instrutor da área de saúde e segurança do trabalho, especializado em atendimento à emergência. Estarei com você nessa jornada. Bom, a NR35, ela trata das condições impeditivas em relação à atividade. Não é que ela diga ao trabalhador que ele não deva trabalhar. E aí é importante que a gente entenda, né, o que está escrito na norma, o que está escrito na legislação. Então, se você observar ali no caput do artigo, o que é que ele diz para a gente? A análise de risco deve. E aí, observe, a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, aí vem um detalhe. Qual é o risco inerente a um trabalho em altura? Queda. Então, eu posso avaliar que o que é que ela está me dizendo aí nesse sentido? Que a análise de risco, além do risco de queda, deve considerar. Considerar é você, né, levar em conta, não é verdade? É você não deixar de lado, tá? Então, o que é que ela diz? Considerar. Considerar o quê? Aí tem lá alguns itens e eu separei aqui os mais importantes para nós. Primeiro dos itens, condições meteorológicas adversas. Mas o que é uma condição meteorológica adversa? Sol, chuva, vento, raio, trovão. Não deixa claro para a gente, né? Se vocês me perguntarem, poxa, eu posso trabalhar em altura quando está chovendo? A legislação ela não proíbe isso. Ela não diz que não se deve trabalhar, tá? Aliás, não existe nenhuma norma, nenhuma lei brasileira, pelo menos, que diga que é proibido trabalhar em altura debaixo de chuva. E aí eu estou falando de lei brasileira. Obviamente, quando a gente vai para a gestão interna, e lembra lá das primeiras aulas, quando nós falamos sobre a questão da gestão, do sistema de gestão da empresa, então pode ser que na gestão interna de segurança e saúde do trabalhador, a sua empresa não permita que atividades em altura sejam realizadas quando se está chovendo. Ótimo, né? Mas a legislação ela pede apenas para que você considere isso. E aí você, obviamente, considerando, você vai adotar algumas medidas, como por exemplo, sol. Algumas empresas fornecem para o trabalhador o protetor solar. O protetor solar nada mais é do que uma proteção para aquele risco ao qual o trabalhador ele vai estar exposto, na verdade, durante a atividade dele. Então, isso é uma proteção que a empresa ela fornece ao trabalhador. A questão é quando a gente fala de vento. Tem muitas empresas que não permitem também quando se está ventando, ou quando se existe o risco ali, por exemplo, né, de trovoadas, de raios. Então, muitas empresas paralisam a atividade para que o trabalhador só possa executar sua atividade quando realmente ele se sente seguro e a própria empresa sente segurança em relação a isso. Ok? Outra condição impeditiva que também deve ser avaliada é justamente o risco de queda de materiais e ferramentas. Então, o trabalhador, quando estiver executando sua atividade em altura, a ferramenta dele, o material dele tem que estar bem acondicionado, tem que estar bem guardado, tem que estar dentro de uma caixa, amarrado, né? Não pode estar solto, né? A área deve estar bem sinalizada, deve estar bem isolada para poder evitar que pessoas transitem por baixo ali da onde o serviço está sendo executado, justamente para poder evitar esses acidentes, ok? Trabalhos simultâneos, que apresentam riscos específicos. Então, muitas vezes você tem uma pessoa fazendo um serviço em altura e outro trabalhando embaixo. Ou você tem uma pessoa trabalhando em altura ainda com corte de solda. Então, você ali tem um risco de queimadura. Muitas vezes você tem essa pessoa trabalhando em altura com corte de solda e outra trabalhando com produto inflamável, com resina, né? Então, você tem riscos específicos ali que pode desencadear uma situação muito maior ou uma operação que está sendo executada também no serviço, ali próximo à área onde o serviço está sendo executada, né, uma manobra, uma trocação de válvula, né, na área, uma manobra operacional, que isso pode colocar em risco também a vida dos trabalhadores que estão ali executando sua atividade, tá? Além disso, riscos adicionais como mecânico, elétrico, corte, solda, gases e líquidos inflamáveis, fumos metálicos e por aí vai, certinho? Então é sempre importante que a gente avalie as condições, faça uma boa análise de risco, identifique todas as possibilidades
de eventos que possam ocorrer e tente ao máximo, ao máximo, ao máximo, minimizar as consequências desses eventos. Legal? Bom, vamos falar agora aqui do item da norma que detalha sobre aonde o trava-quedas ele deve ser colocado, ou melhor, aonde o sistema de ancoragem deve ser colocado. Porque pode ser trava-quedas, pode ser talabarte e por aí vai. Então, é fundamental que a gente entenda aqui o que a legislação fala, certo? Da onde prender o seu talabarte, certo? Justamente para poder evitar as chances de um trabalhador, né, bater no chão, por exemplo. Então, todo talabarte, todo dispositivo contra queda, ele sempre deve ser fixado acima da linha da cintura do trabalhador. A minha recomendação é que essa fixação sempre seja acima da linha do ombro. Quanto mais alto você prender, menor o seu fator de queda, tá? Então, quanto mais alto estiver preso ali o talabarte, seu fator de queda ele vai ser praticamente zero, zero, ok? Então, observe aí essas imagens. Na primeira imagem ali, onde nós temos o fator de queda zero, tem um trabalhador que o talabarte está preso acima da linha do ombro. Imaginem vocês se o piso aí, o local onde ele estiver, onde ele está, ceda, né? Esse piso vai ceder. Então, ele praticamente ele não vai ter deslocamento nenhum, pelo fato do talabarte estar preso acima da linha do ombro e ainda está esticado, né? Então, neste caso, o fator de queda dele vai ser zero, ele não haverá deslocamento nenhum desse trabalhador em relação à sua queda. Já na segunda imagem, na imagem do meio, nós temos um talabarte aí preso na linha da cintura. Então, imagine que o piso onde esse trabalhador está, ele venha a ceder. E que esse talabarte tem aí, vamos colocar, 1,5 m de comprimento. Então, na altura que está presa esse talabarte, a altura da cintura, se o piso vier a ceder, ele vai cair justamente o tamanho desse talabarte. Então, se esse talabarte tem 1,5 m de comprimento, ele vai cair ali 1,5 m. Se esse talabarte tem 1,20 m, ele vai ter um deslocamento de 1,20 m de queda ali, queda livre, ok? É por isso que chama-se fator de queda 1, que você multiplica esse fator pelo tamanho do talabarte ao qual ele está caindo. Já na terceira imagem, aonde o trava-quedas ele está, o talabarte está preso abaixo da linha da cintura, ou seja, está preso ali próximo ao piso onde o trabalhador se encontra, executando a sua atividade. Imagine se o piso vier a ceder, esse trabalhador ele haverá um deslocamento. Esse deslocamento, até ele chegar no nível onde o talabarte está preso, ele vai ter ali uma distância de percorrida ali de uma vez. Porém, deste ponto mais para baixo, você tem mais o comprimento novamente do talabarte. Então, ele vai percorrer ali, ele vai ter uma queda de 2 vezes o comprimento do talabarte. Desta forma, se o talabarte ali tiver 1 m de comprimento, ele vai ter, é como se ele tivesse caído 2 metros. Se o talabarte tiver 1,5 m, é como se ele tivesse caído 3 metros. Agora, nós sabemos que, fisicamente falando, quanto maior a altura da queda, maior aceleração você vai ganhar, maior distância você vai percorrer. Existe a força da gravidade agindo sobre a massa do seu corpo, e com isso, a força de impacto ela pode chegar a 10 vezes o seu peso. O que significa dizer que se você pesa 80 quilos, em um fator de queda 2, a força de impacto, não é o peso, mas a força de impacto ao final da queda, você pode chegar a 800 quilos. Se você pesa 100 quilos, a força de impacto aplicada pode chegar a 1.000 quilos. Então, muitas vezes existem acidentes onde o trabalhador ele até está utilizando o equipamento, mas após a queda esse equipamento ele vem a se romper, ele vem a partir por conta de quê? Da força de impacto que foi aplicada durante o deslocamento da queda desse trabalhador. É por isso que é importantíssimo o talabarte, o trava-quedas, o sistema de proteção contra quedas, sempre está preso acima da linha do ombro desse trabalhador. É a minha recomendação. Mas a legislação permite que ele seja preso na linha da cintura, ok? Uma queda, ela tem 4 fases, tá? A primeira fase é a fase da queda livre. É justamente nessa fase aqui que você, trabalhador, vai estar ganhando, né, a aceleração, vai estar percorrendo uma distância, né, tem a força da gravidade agindo. Então, é nessa fase aí aonde a força ela vem se multiplicando até a hora da desaceleração, a segunda fase,
que é justamente quando há um impacto, quando há parada brusca do trabalhador. Pode ser pelo chão, pode ser pelo próprio sistema. Então, pelo chão, obviamente, você vai ter ali um impacto. Mas pelo sistema, você nessa desaceleração, nessa parada brusca, imagine os órgãos vitais que eles não estão parafusados, eles estão encaixados dentro do corpo humano. Então, o que é que ocorre? Em uma queda livre, na hora que há a desaceleração, esses órgãos vitais continuam se deslocando até que eles sejam comprimidos contra a massa muscular do próprio trabalhador, né? Contra a sua gordura, contra a sua musculatura esquelética. E nessa compressão ali, você pode ter ruptura dos órgãos internos. Então, muitas vezes, o trabalhador ele não caiu, ele não teve a lesão, mas ele ficou pendurado. E na desaceleração, ele pode ter sofrido hemorragia interna, que ele pode vir a falecer em casa mais tarde, achando que está tudo bem, que está assistindo apenas uma dor por conta do EPI que machucou ele, mas quando na verdade foi a desaceleração que aconteceu. Essa é a fase mais importante, tá? A terceira fase é a fase do ricochetear. É quando o trabalhador, após a queda, fica ali pendulando, fica ali balançando, podendo até ser projetado contra outras estruturas ao redor. É por isso que nós nunca devemos realizar atividade com o sistema de ancoragem, com o sistema de travamento perpendicular ao trabalhador, né, na diagonal. Então ele tem que estar sempre paralelo à atividade, porque se ele cai na paralela, ele cai ali horizontalmente. Mas se o sistema ele estiver na diagonal, quando cai o trabalhador, ele vai tender a ser projetado para um lado e para o outro, ok? E a quarta fase é a fase da suspensão inerte. É aqui que nós podemos ter a síndrome de Arnés ou a síndrome da suspensão inerte, quando o próprio cinto de segurança pode gerar ali um efeito de garrote, fazendo com que haja uma má circulação. Nos vídeos complementares, ainda aqui no nosso curso, tem um vídeo que fala somente sobre efeito da suspensão inerte. Dá uma olhadinha lá que você vai entender muito melhor sobre esse efeito no corpo humano, tá? Atenção, dois pontos importantes aí para a norma, tá? O primeiro ponto, todo elemento de proteção individual da queda, então SPIQ, Sistema de Proteção Individual da Queda, todos os elementos, seja ele o talabarte, o trava-quedas, o mosquetão, né, a linha de vida, o cinto de segurança, qualquer um desses elementos, se eles apresentar, ou seja, se lá no checklist, antes da sua atividade, quando você for fazer a verificação do seu equipamento, você identificar defeito, degradação, deformações, ou se eles sofrerem impactos de queda. Então, atenção para o que eu estou falando aqui agora. Sofrer impacto de queda não está específico qual a altura da queda, nem a força que foi aplicada. Alguns fabricantes colocam lá no seu manual sofrer impacto de queda, ser submetido à força, né? Sofrer uma queda, por assim dizer, salvar uma vida. Então, cada fabricante ele pode trazer ali uma nomenclatura diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. Tá? O que é que eu devo fazer com esses equipamentos? Por exemplo, se eu deixar o meu talabarte cair, ou se eu escorregar com o cinto e ficar pendurado nele, tá? O que é que eu devo fazer com esse equipamento, com todo o meu sistema de proteção contra a queda? O que é que eu devo fazer com ele? Devem ser inutilizados e descartados, tá? E aí a norma complementa, né? Exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais e de acordo com as recomendações do fabricante. Atenção aqui, ó. Eu não conheço um fabricante. Podemos citar aqui alguns exemplos. 3Ms, Balasca, DBI Sala, né? Nenhum fabricante que eu conheça, ele recomenda a revisão após uma queda, tá? Ele recomenda a substituição imediata do equipamento, mesmo que esse esteja ou apresente bons sinais. Tá na dúvida? Dá uma lida no manual do fabricante do seu EPI, do seu cinto, do seu talabarte. Lá vai ter todas as informações que você precisa referente a esse item aqui da lei, certo? Mais outras informações como guarda, conservação, né? Utilização direitinho, capacidade, resistência. Então, dá uma lida no manual, que é sempre importante a gente obter conhecimento dos nossos equipamentos, tá? Outro detalhe também importante é que os equipamentos eles não podem ser prolongados. Então, eu não posso emendar um talabarte em outro. Eu não posso emendar um talabarte em uma linha de vida, em um trava-quedas retrátil. Não, isso não se pode fazer.
Então, todo equipamento ele tem que ser único. Eu tenho que prender o talabarte no ponto de ancoragem e não em um trava-quedas ou em uma linha de vida para prolongar, para aumentar o tamanho desse equipamento. Isso também não pode ser feito. Ok, pessoal? Aqui nós chegamos ao final de mais um módulo. Espero ter sido bastante claro com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou do meu número pessoal. Ou aqui nos comentários, vocês podem colocar que chega também para mim pelo e-mail, tá bom? Beijo no coração e logo mais a gente se vê. Tchau, tchau.